Salve corredores, grande prazer estar aqui de volta. Aqui, Tauro Bonorino do canal Papo Corrido. E também vou estender minha saudação, não vou ficar só nos corredores e corredoras, vou saudar a todos os simpatizantes do esporte, atividade física, enfim, todas as pessoas que querem se inteirar de um conteúdo técnico, né, com o intuito de aproximarmos de forma, né, pelo menos virtual. Podemos conversar um pouco, falar sobre corrida, e quando eu falo conversar é que efetivamente a gente consiga desenvolver uma boa conversa aqui com a participação e interação de todos. Então, meu nome é Tauro Bonorino, sou ex-atleta de elite, profissional de educação física, e após 6 meses, um pouco mais de 6 meses, reativamos o nosso projeto. Eu andei bastante envolvido com algumas tarefas aí pessoais, campanha política e afins. E agora, com um pouco mais agenda um pouco mais organizada, rotina um pouco mais acertada, voltamos para uma conversa, um bate-papo bem bacana. Peço, meus amigos, encarecidamente, quem já assiste há um bom tempo aí, sabe como é que funciona, dá uma força, segue o canal lá no YouTube, youtube.com/Papo Corrido, siga-nos no Instagram também, aqui no canal Papo Corrido, pode seguir o meu perfil, seguir o perfil do Papo Corrido, se não quiser me seguir, pode seguir só lá o perfil do Papo Corrido, que aí referente tudo que for relacionado às entrevistas, é tudo publicado por lá. As lives a gente faz por aqui, pelo número de pessoas engajadas, a gente faz por aqui então, e a divulgação a gente faz toda pelo canal do Papo Corrido. Quero poder ter um dia a oportunidade, a opção de fazer pelo Papo Corrido, ter bastante seguidores lá para a gente conseguir desenvolver essa conversa aí pelo nosso canal de verdade, lá pelo Papo Corrido. Você sabe que aqui vocês têm presença fundamental, importante, eu peço muito a participação de todos, deixem aqui o seu recado, o seu abraço, já vi que o Fernando Miranda, meu amigo de São Paulo, já está aqui, deixa um abraço, Paula Knipoff, beijo grande, Daniel Medina, meu amigo cubano, também está aí, queridão, grande mestre, meu irmão Everton, diretamente do Canadá, obrigado, vão mandando aí, pessoal, se porventura eu não mandar um abraço para vocês, manda de novo, me chama que eu vou lá e vamos tentando saudar a todo mundo que vem participar conosco aqui, certo, galera? Lembrando que o programa passa muito, né, pela participação direta de vocês, para que ele funcione, para que ele tenha, né, além das pautas que a gente já tem programadas aqui, mas que vocês também coloquem aí suas perguntas, enfim, agora eu vou em seguidinho apresentar o nosso convidado, vocês já sabem o nosso assunto-chave de hoje, nosso assunto central, claro, pode efetivamente acabar se espalhando por outras áreas, mas eu quero que vocês façam sua pergunta, tenham sua interação, fiquem bem à vontade, tá, galera? Quero saudar aqui, perdão, gente, está um pouco rouco. Quero saudar aqui o novo Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo, assumido ontem, né, na eleição que aconteceu ontem em São Paulo. O novo presidente é o Vlamir Mota Campos, parabéns, presidente, desejo do fundo do meu coração, como ex-atleta, como profissional de educação física, que o senhor faça uma bela gestão, tendo como vice-presidente o medalhista olímpico Edson Luciano Ribeiro e como representante dos medalhistas olímpicos a nossa querida Rosemar Coelho, né? Rosemar Coelho que já foi nossa entrevistada aqui do canal Papo Corrido. Deixar um abração aí, desejo muita sorte à nossa nova presidência, nosso novo conselho de administração da Confederação Brasileira de Atletismo. E sem mais delongas, após 6 meses sem Papo Corrido, reativando o nosso projeto, eu acho que você está até um pouco cansado de live, mas eu acho que agora está na hora da gente retomar com uma conversa muito bacana, e eu vou explicar porque eu trouxe esse convidado hoje. Ele é meu colega na certificação que eu promovo lá, do professor Lázaro, do professor Pandeló, do professor Daniel, que já está aí na sala, e nós vimos conversando... Nós já vimos conversando aí sobre alguns aspectos relacionados à pandemia, a motivação, né, do pessoal, como é que o pessoal faz para se motivar, e o professor Jorginho veio com uma pauta muito bacana que eu queria que ele compartilhasse com vocês, então eu vou adicionar aqui na sala o meu querido professor Jorginho. Cirilo, grande abraço, amigo. Quando puder, vem aí treinar com a gente, vai ser muito bem-vindo. Professor Jorginho vem participar, eu já mandei o convitezinho para ele aí. Ele já recebeu, já tá com o convitezinho, agora ele vai entrar. Grande professor! Olá, Tauro, tudo bem? Boa noite, você está me ouvindo bem? Estamos ouvindo perfeitamente, professor, sem inchado, sem eco, de forma limpa e clara, professor. Boa noite a todos, boa noite aí o pessoal do Papo Corrido, bom dia
seguidores aí do Tauro. É uma honra muito grande de estar aqui para a gente poder conversar um pouco e aprender um pouquinho também com vocês. Eu digo sempre, né, professor, que na verdade, sempre que a gente vai falar, a gente nunca ensina tudo, né? A gente sempre aprende muito, né? Eu sempre digo, quando eu vou falar sobre determinado tema, que eu nunca vou para ensinar, eu vou para trocar. Na verdade, a gente faz troca, né, professor? Eu acho que funciona mais ou menos por aí, né? Com certeza. A gente tem que estar sempre na posição de aluno, né? Porque a vida, ela ensina todo dia para a gente e não é diferente, né? Então a gente acha que quem acha que sabe tudo, na verdade, não sabe nada. É verdade. Esse é o segredo. É acreditar que tem muito para aprender a cada dia, né? Com certeza. Acredito nisso, né? Acreditamos, professor, acreditamos. Professor, antes de começarmos o nosso assunto-chave, nossa pauta principal da nossa conversa de hoje do Papo Corrido, eu queria que o senhor se apresentasse. Eu lhe pedi um currículo, né, para falar, mas eu vi que o senhor o senhor teve um envolvimento de base aí muito legal, muito bacana, que acredito que fez te fincar o pé na modalidade de fato, e mesmo então não estando mais treinando como atleta, enveredou para a carreira de treinador. Mas eu queria que tu comentasse com o pessoal que está nos assistindo, se apresentasse efetivamente, falasse um pouco da tua vivência com o atletismo, de onde é que tu surgiu, como é que tudo começou, como é que tu veio parar aqui. Então, na verdade eu comecei com 12 anos de idade, eu sou natural de Petrópolis, região serrana aqui do Rio de Janeiro, e minha família sempre teve a tendência à obesidade, né? Minha mãe, ela é um pouquinho obesa, e eu sempre, desde a época de escola, eu procurei estar participando de grupos, né, de futebol dentro da escola e correr também. Eu sempre estava envolvido no lado competitivo, né, a nível escolar. E daí eu comecei a me interessar mais pela prática esportiva, né, dentro do ambiente escolar, lá em Petrópolis. E daí em diante eu comecei a procurar grupos de corrida para onde eu pudesse continuar, né, fora do ambiente escolar, porque aquilo já não me satisfazia mais, né? Eu queria evoluir, né? E com isso comecei a praticar corrida de rua, que era o único esporte que eu via que realmente daria para eu me encaixar na minha cidade, porque minha cidade já tinha uma tradição dentro da corrida de rua, em Petrópolis, né? E dali eu conheci um atleta veterano na época já, o senhor Armando Caldeira, que já era campeoníssimo na cidade, já tinha disputado o campeonato estadual no Rio de Janeiro, enfim, um atleta de renome a nível estado e Brasil, nas provas de fundo. E dali ele começou a me ensinar macete, né, desde como amarrar o tênis, né, aquelas coisas da raiz, né, da corrida, né, você não amarrar uma vez, tem que amarrar duas. Passar vaselina na perna, aquelas coisas, né? E alfinete, tem que ter alfinete no número. Cara, assim, foi uma coisa maravilhosa conviver com essas pessoas. E daí, Tauro, o que acontece? A minha primeira corrida foi uma corrida de 4 quilômetros. Petrópolis é parecidíssimo com Caxias do Sul, sobe e desce o tempo todo, não tem plano praticamente. E aí o que acontece? Nessa corrida de 4 quilômetros, começou um pouquinho plano, descendo, daqui a pouco, cara, só subida, paralelepípedo, e ali eu fui o primeiro da minha categoria, que era a categoria até 16 anos. Cara, assim, para mim aquilo ali foi o máximo, assim. Claro que tinha outras, a prova foi competitiva, você ter ideia, eu fui ganhar minha categoria, que eu nem sabia que tinha categoria na corrida de rua. Mas eu vi que tinha um garotinho mais novo, assim, o garoto tava me marcando a corrida toda e dali, no sprint final, ganhei dele. Eu tô contando isso por quê? Porque isso foi super importante para mim. Isso mexeu com a minha autoestima, né? Isso mexeu com valores que a prática do esporte, ela enraizou em mim e sou apaixonado pela corrida de rua, né? Que é um esporte democrático, onde você, qualquer lugar, qualquer local, qualquer parte do planeta, você com tênis, um short, uma camiseta, uma bermuda, você consegue correr, né? Então dali eu sempre procurei evoluir, daí eu comecei a me destacar em Petrópolis, nas corridas infantis que tinham na minha cidade, daí
eu ingressei na equipe Pé de Vento com 15, 16 anos de idade, onde eu fui treinar com o professor Henrique Viana, meu mestre, no qual eu mando um abraço, está lá em Petrópolis, na quarentena. E dali, com essa idade, eu ingressei dentro da equipe, já uma equipe que é de alto rendimento na minha cidade. Eu nem tinha noção do que representava Pé de Vento. E dali em diante, eu vi Ronaldo da Costa entrar na equipe, convivi com o Ronaldo, Luiz Antônio, Clay Vatier, que é do Sul, Delide Bernardi, né, Vitor Aneres, o Elcio Ascioli. Comecei a viver esse mundo fantástico, assim, pô, você imagina, você está dentro do ambiente de treino, daqui a pouco chegou o Ronaldo com a mochilinha nas costas, daqui a pouco está indo viajar, você vê ele, porra, competindo lá em outro país, né? Então os caras eram ídolos para mim, me inspiravam o tempo todo. Mas aí o que acontece? Eu sempre gostei de estudar, sempre busquei conhecimento, e dali o esporte me fisgou, né? Então hoje você pegar meu currículo, ele é praticamente sobre atletismo, curso de capacitação, desde formação de nível 1 a estágios internacionais no Quênia, em centros de treinamento em Madrid, na Espanha, na própria Itália, em Sestriere, onde eu tive. Isso tudo com iniciativa minha, do meu bolso, com vontade própria de querer aprender mais, de poder querer trazer conhecimento, compartilhar com as pessoas que querem aprender também, né? Então isso foi muito bacana e a corrida me proporcionou isso tudo, né? Além de hoje eu ter minha saúde, né? Hoje, devido a tudo isso que está acontecendo no planeta, né? É de onde eu tiro a minha autoestima, né? De onde eu tiro minha razão de estar aí, de poder motivar outras pessoas, de cuidar da saúde de outras pessoas, tudo através da prática da corrida e atividade física. Bah, professor, rica história, né? Eu estava olhando ali, né, que tu desde muito novo, né, chegou a ser recordista, chegou a correr 16h40, né, professor, quando era mais novo, né, nos 5.000. Isso é uma marca muito, muito expressiva, assim, para uma pessoa tão nova. E falaste uma coisa muito importante ali, né? Até foi uma pergunta do Fernando que tu surgiu, na verdade, tu começou numa grande equipe que era muito tradicional, que era Pé de Vento, né? A quem eu deixo um abraço cordial ao professor Henrique Viana, referência do treinamento de corrida aqui do Brasil, né? Treinador de grandes atletas, aí, entre eles o nosso querido amigo, o professor Jorginho, né? Com certeza a escola foi muito boa, pegou já desde o início, né, professor? Acho que aliado à tua vontade. Oi, oi. Oi, Tauro. Oi. Travou você um pouco. Não, mas eu acho que tu travou, porque eu tava aqui, até o pessoal pode conferir aqui se alguém não me ouviu as minhas falas aí, quem tá nos assistindo. Eu não te ouvi, porque ficou rodando não. você para mim. Aí, pra mim ficou tu rodando. Bom, eu tava falando sobre a questão da tua base, né? Aliado à tua vontade de se capacitar, o fato de tu ter em loco essa vivência prática, eu acho que favoreceu muito. Ter vivido no meio de grandes atletas desde o início, né? Tu já entrou no início numa equipe grande com grandes atletas, liderado por um professor tão reconhecido, por uma referência que é o professor Henrique Viana. Mandar um abraço aqui, que eu tinha parado ao meu irmão lá do Canadá, disse que não ouviu nenhum. O meu irmão pode ter, apesar de estar muito longe, pode ser que ele esteja, travou para os dois. Nós dois travamos então. Travamos juntos. Menos mal. Então retomamos bem certinho de onde nós paramos. E aí quero mandar um abraço a Edilene, que está aí, professor grande mestre, professor Lázaro. Jadel Gregório esteve aí, grande saltador triplo, com seus 17 metros e 90. Teve aí, pelo menos deixou um oizinho aí para nós. Quero mandar um abraço para todos vocês. Grande pessoa. E aí, professor, fala um pouquinho das tuas marcas, por que tu tá aí, assim, por que tu gosta tanto do alto rendimento, que, claro, passou também pela tua vivência no alto rendimento. Tu teve no meio treinando junto. Então conta um pouquinho da tua vivência como atleta, das tuas marcas, o que tu participava mais, o que tu gostava mais. Então, Tauro, na verdade acontece assim, que eu nasci no berço, né, de onde
só tinham corredores de rua e o ambiente, né, me moldou, né? Eu, na verdade, não nasci de dentro da pista como a maioria dos atletas da formação. Então, assim, eu nasci no berço da corrida de rua, né, que era a equipe. E dali eu fui direcionado, não tinha contato com outras equipes, Petrópolis só tinha gente, e dali eu fui forjado para a corrida de rua. Então, corri 4,47 numa milha em Petrópolis, que quem organizava era o pai do Arthur Castro, que era o Pé de Vento, foi o primeiro atleta de elite da Pé de Vento. E o pai do Arthur, ele organizava um circuito de corrida infantil. E nesse circuito surgiram vários atletas, o próprio Alex Januário, né, outros atletas que saíram lá de Petrópolis. E eu corri 4,47 na milha, né? E dali participava praticamente de todas as corridas da região, do estado do Rio. E aí eu comecei, a Pé de Vento não era clube ainda, ela só foi se tornar clube em 2006, quando eu fiz o estatuto da Pé de Vento, foi o meu legado ali praticamente dentro da equipe, né, assim, maior, fora a parte do treinamento, onde eu formatei toda a sistematização do estatuto, né, para se tornar um clube, onde eu tive em Caxias do Sul, visitando o projeto que o professor Lázaro, que está aqui nos acompanhando, onde eu mando um abraço enorme, um amigo que eu tenho para uma vida toda, onde me recebeu na sua casa, e na Universidade de Caxias do Sul, onde coordenava um projeto maravilhoso, onde eu fui viver, né, a realidade que ele tocava aí junto com o André e o Felipe, e para poder levar esse know-how que eles estavam fazendo um projeto vitorioso, para poder adaptar as realidades lá de Petrópolis com um projeto de iniciação. Então eu saí depois, fui trabalhando nos Jogos Pan-Americanos em 2007, mas o projeto continuou lá em Petrópolis. Mas voltando para a corrida de rua, eu fui competir na pista, aí eu competi por um clube aqui do Rio de Janeiro, e o que acontece? Eu comecei muito cedo, já nas provas de longa distância, dentro da pista, porque antigamente tinha a opção de você correr os 5.000 na categoria menor. Eu acho que hoje, pelo que me falha a memória, acho que é só até o 3.000, que é a prova de maior longa. Porque as regras mudaram, aquela coisa toda, mas na minha época ainda peguei a possibilidade de você correr 5.000. E já naquela época eu já fiz o recorde do estado, né, e aonde eu fui até 95 com o recorde, e aí depois outras pessoas, claro, a evolução do treinamento, né, talentos vão aparecendo e quebraram o meu recorde. E dali eu comecei a ingressar na pista, onde eu cheguei a participar do Campeonato Brasileiro em São Leopoldo, né, dos 10.000 metros, onde eu fui 9º colocado, mas só que na minha geração eu competia com Paulo Vitor Lum, com o Marilson, os gêmeos, Paulo, cara, a gente tinha que correr muito. Aí, eu olhando aquele horizonte ali naquela época, em 1998, eu já gostava de estudar, eu falei assim, cara, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma faculdade. Então, a corrida me oportunizou a eu ter uma formação, a eu ser profissional de educação física. E hoje eu sou profissional de educação física, tenho um orgulho imenso de ser esse profissional, porque hoje eu estou podendo ajudar muitas pessoas através da prática da atividade física, né? Não só do treinamento orientado, individualizado, mas a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas. E hoje a gente está vivendo esse momento, né, Tauro? Onde as pessoas elas estão vulneráveis, né? Vulnerável não é você ter fraqueza, né? Mas você enfrentar todos os dias estados emocionais, né? Que no final você tem que assumir riscos para ter esse compromisso, né? Compromisso de quê? Você alcançar níveis de coragem e clareza com o seu propósito de vida, né? E isso está interligado à sua autoestima, que você tem que se autovalorizar, né? Você tem que satisfazer do modo que você que é uma forma de pensar, né? E também isso tem a ver com a sua aparência física, né? A sua autoaceitação. Então hoje todos nós estamos vulneráveis, né? Essa situação toda que se apresenta
no mundo, né? E a corrida, ela é uma ferramenta que a gente pode usar ela muito bem para quê? Para fortalecer, né, essa autoestima, esse autoconhecimento, né? Você buscar, através da corrida, da prática da atividade física, eu vou me atentar aqui à corrida, né, que é o que nós fazemos, né, as pessoas que nos acompanham aqui, mas que a corrida você busca a essência da corrida, né? Hoje nós não estamos correndo para o pace, nós não estamos correndo para fazer o tiro de 1000 mais forte, de fazer aquele tempo X. Claro que isso pode ser uma motivação, né? A gente criar estratégias como professores, como treinadores, para que os nossos alunos isoladamente, em ambientes seguros, eles possam estar se autodesafiando e nisso elevando sua autoestima, melhorando, né, esse bem-estar para ele. Mas isso não é a razão de ser, né, a razão principal, né, de você estar fazendo um treinamento forte, não. É simplesmente você se encontrar com a prática da corrida, né? Você poder fazer seu treino tranquilo e terminar com aquela sensação, caramba, eu estou energizado, né, para poder tocar meu dia, né, ou terminar o dia eu vou poder correr e dormir bem. E com isso você vai se energizar. E aí eu já estou entrando num ponto que é essa questão da concentração, que eu queria estar levando essa mensagem para as pessoas. Nós temos que, a terminar de fazer um treino, a terminar de fazer sua prática da atividade física, isso você sai muito bem, né? Você sai com aquela sensação de bem-estar, que é um ponto de energia, um ponto de satisfação, vamos dizer assim. Então ali você tem que tirar um momento do seu dia para se concentrar. Para eu iniciar meu dia ali, vamos dizer que eu treinei de manhã, terminei ali tomando meu café, eu já vou me concentrando. Você tem que também, ao longo do dia, distribuir sua energia, né? Distribuir sua energia no ponto de vista de quê? Eu vou assistir minha televisão ali, né? Eu vou me escutar, vou me atualizar com o noticiário que está acontecendo, né? E depois, cara, desliga a televisão. Porque se você for observar, ao longo do dia, as tantas notícias que se repetem, que a gente sabe que a primeira notícia do dia ali é a que vai perdurar ao longo do dia, aquilo ali pode baixar o seu nível de energia, a sua autoestima, né? Isso vai levar você ao longo dos dias, ao longo dos meses, a você se desmotivar a treinar. Você a se desmotivar a pegar seu tênis e sair para caminhar. A você não sair para treinar. Né? Então, esse nível de concentração, ele é importante. Né? Por isso que a essência da corrida, né? A essência da corrida, ela faz você introspectar, entrar dentro de você. Né? E é muito bacana isso. Né? Sair sem correr sem relógio, ter o contato com a natureza. Né? Esquece o relógio, tira o relógio. Cara, experimentem sair sem correr sem relógio, porque o corredor tem a mania, né, de correr de relógio, ficar olhando o ritmo, né? Ainda mais esses GPS que tem a questão do ritmo, frequência cardíaca, tem tudo, né? Tem um computador no pulso. E você acaba esquecendo de quê? De olhar para dentro de você. Pô, como é que está meu ritmo? Como é que está a minha sensação de esforço? Pô, eu vou pegar aquela subida ali, pô, sabe? Você começa a observar outras coisas em vez de ficar se concentrando num simples relógio. Professor, falaste, né, nós conversamos aquele dia que foi o start para essa nossa pauta de hoje, né? E obviamente a gente tem vários perfis de alunos nas assessorias, falamos, né, pelos nossos exemplos aqui, mas eu sempre tento bater na tecla de todo mundo, né? Primeiro, o primeiro lugar, o objetivo principal tem que ser a saúde, né? Porque a gente lida basicamente com amadores, na sua grande maioria. Se a gente for parar para pensar que amador, ele tem que ter grande prazer naquilo, porque como nós sabemos e como de repente muita gente que está nos assistindo aqui sabe, rendimento é igual rendimento não é saúde. Para quem acha que quanto mais... Não, rendimento pelo contrário, rendimento tem pouca saúde, é mais desempenho, é mais performance. A saúde não fica em primeiro lugar, ele precisa
fazer hoje melhor que ele fez ontem, que é uma coisa que a gente não precisa levar para o amador. O amador gosta de desempenho, tem muito amador que gosta de desempenho, mas eu acho que principalmente é a saúde que tem que ficar linkada a essa nossa fase atual, né? Onde a gente tem que buscar em primeiro lugar mesmo, mais do que em qualquer outro momento das nossas vidas, eu posso afirmar, de cada um de nós a gente tem que buscar saúde, porque eu não acredito que até o fim da nossa jornada aqui a gente vai passar por um processo como esse que a gente está passando. Muito peculiar, muito novo, muito louco, que fazia um século que não acontecia algo parecido. E a gente parou agora e acabou pegando isso. Então, que as pessoas que nem não precisa ter assessoria, os nossos amigos aí, corredores e corredoras, que tenham na mentalidade a prática da atividade física e saúde agora. Agora, vamos ter objetivo? Vamos ter, claro, o profissional de educação física tem a obrigação, ele tem o perfil de ser alguém proativo, alguém criativo, que ajude seus alunos, ou daqui a pouco quem não tem um instrutor, que converse e crie seus objetivos pessoais, mas com saúde agora, gente. Eu acho que agora o momento é de saúde. Antes de nós continuarmos nossa pauta, professor, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está aí entrando. Eu sempre gosto de gerar essa interação e reforço. Já tem uma pergunta que eu quero que o professor responda aí, que não tem muito a ver com a nossa pauta, mas aqui eu sempre deixo todo mundo muito à vontade. Então eu quero mandar um abraço para o Leandro Fernandes, nosso colega da certificação. Um abração, meu querido. Ao meu grande amigo José Castilhos, lá de Rio Grande. O José Castilhos é meu parceiro do Papo Corrido há muito tempo já. Ele tinha mandado um oi antes, eu não mandei o abraço dele. Desculpa, meu amigo tá aí, José Castilhos. Abração, meu velho. Professor, vamos volar para a primeira pergunta. Lembrando, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, quiserem debater, fazer observações sobre o contexto da nossa pauta de hoje, que é motivação para treinar, por favor, sintam-se à vontade, tá? O Josias fez uma pergunta com um fundo meio político aqui, referente ao atletismo, professor. Se você acredita no sucesso do novo conselho administrativo da CBAT. Então, Tauro, eu acho que a gente está num momento novo, né, no planeta, né? A gente está num momento de transformação, né, um momento de se olhar para si, né? E a proposta do Vlamir foi democratizar, né, o atletismo brasileiro, né? Ele veio com uma proposta inovadora, uma proposta que veio de dentro dele e do grupo que ele formou, porque são ex-atletas, são pessoas que realmente têm o amor pela prática, pelo atletismo, mas que isso não quer dizer que o outro grupo que perdeu, né, que saiu perdedor ali, não tivesse também amor pela prática, mas tem que dar o espaço para o novo, né, Tauro? Tem que dar o espaço, a gente tem que dar oportunidade também para as pessoas que têm novas ideias, novas atitudes, né, novos projetos, né, e a comunidade também, ela participou de um grande debate, né, nos momentos que se fizeram necessário, entenderam as propostas de cada um dos candidatos e, com isso, a comunidade atlética, né, escolheu o seu candidato. Então, não foi uma coisa imposta, em momento algum, foi uma democracia que nós nunca vivemos no nosso atletismo, e isso foi sadio para ambas as partes, tanto para a oposição quanto para a situação. E isso não quer dizer que as pessoas são inimigas para a vida toda, né? Então, teve a disputa no âmbito político, mas hoje, né, passado a eleição, todos vão se falar. E só assim nós vamos crescer. Acho que essa questão de você é meu inimigo, isso não existe, né? Acabou a Olimpíada, né? Volta à vida normal no dia seguinte, no último dia da Olimpíada. Então, os valores olímpicos, eles têm que prevalecer acima de tudo, né? Então, a gente é forjado dentro desses princípios, né, nos nossos cursos de formação da IAAF, agora World Athletics. Você aprende tudo isso dentro da filosofia como treinador. E o esporte ensina isso pra gente. O atletismo ensina isso pra gente. O esporte ensina de modo geral, né, professor? É impressionante, assim, cada vez mais se torna importante, a gente fala, parece um assunto tão batido, né, mas que na verdade ele precisa ser repetido diversas vezes, né, que o esporte é sim ferramenta de educação, ferramenta de transformação,
E quem vive do esporte sabe exatamente o que a gente está falando. Quem não sabe, quem não vive, está perdendo tempo, gente. O esporte Sim. sempre ensina, não importa a idade no final das contas. Professor, claro. Tauro, antes de você fazer a pergunta, eu só queria fazer uma contribuição ali na hora que você falou da questão da saúde, né? Eu tenho uma opinião um pouco diferente, assim. Eu acho que todos os grupos, né, todos os níveis de atletas são performance, né? Tanto para o atleta de elite quanto desde a pessoa que está começando a correr hoje ela é performance. Por que eu falo isso? Porque ambos têm que ter saúde. Tanto o atleta de alto rendimento, ele tem que fazer check-up, ele tem que ser saudável. Porque se você não tiver um atleta saudável na mão, você não consegue exaurir o que ele tem de melhor. Não adianta você pegar um atleta doente que ele não vai render. A única diferença é que a pessoa ela tem mais talento, ela nasceu para aquilo e ela pode se tornar um atleta campeão olímpico, etc, etc, né? Já o atleta que não tem esse talento que muitos têm, outros colegas nossos, nós somos performance, porque nós trabalhamos 8, 10, 12, X horas por dia, ainda chegamos em casa, ainda vamos treinar. Ou acordamos 4h30 da manhã, 4 da manhã, treina para uma maratona e ainda vai trabalhar o dia inteiro. Cara, isso é performance. E o objetivo é o quê? Saúde, né? Para você render melhor, ter mais produtividade no seu trabalho, você diminuir o estresse, você melhorar a sua qualidade de vida, né? Melhorar a sua qualidade do seu sono, né? Reduzir o seu nível de ansiedade. Cara, hoje a corrida, a atividade física, tá aí, ó. As pessoas com altos problemas de ansiedade e depressão. Cara, quem tem depressão e ansiedade tem que treinar todo dia. Todo dia, pessoal. Pega essa pílula, hein? Essa dica de ouro. Tem que treinar todo dia. Não importa se vai ter lockdown aí, vocês dão um jeito, sai escondido, vai treinar. Quem tiver ansioso, depressivo dentro de casa, mete o tênis, vai treinar no teu prédio, vai ficar dando volta na tua casa, no quarteirão. Vocês têm que treinar. Porque é o melhor remédio, né, de forma natural que o organismo produz hormônios, né, elementos que vão diminuir essa ansiedade e até curar a ansiedade. Então, não deixem de treinar, gente. A atividade física agora é fator primordial. Primordial. Esse daí, Tauro, que eu queria estar falando com vocês sobre essa questão. Eu acho que todos são performance, entendeu, Tauro? Não, concordo. Na verdade, quando eu falo em performance, até quando tu falou um negócio muito importante que eu sempre digo para meus alunos, que eu admiro muito eles, por toda a rotina que eles têm de vida, né? E eu sempre aconselho que eles precisam... Eu sempre digo para eles que eles precisam... É difícil conciliar toda essa rotina e tem que a vida profissional, o trabalho, a família e ainda tem que treinar, tem que tirar um tempo para treinar. São heróis. E aí, quando eu digo... Claro, tu deixou de forma muito clara isso, eu acabei deixando nas entrelinhas, mas claro, no final das contas, guardadas as devidas proporções, todo mundo sim tem o seu desempenho, às vezes excelente, acima da média, por tudo que produz durante um dia. Então, falou tudo, professor, é exatamente isso, eu concordo em número, gênero e grau. Lembrando também ao colega que falou da questão, fez a pergunta em relação à política, gente, muito importante que a gente leve para a nossa vida que política, democracia é a alternância do poder. A democracia passa por essa alternância de poder para dar oportunidade para quem tem proposta. Se elege a melhor proposta, é isso. E aí não se discute, né? A gente sempre torce para que um bom cidadão torce para que seu governo dê certo, independente do governo, todos os tipos de governo, e a gente torce para o Conselho de Administração da CBAT, a gente torce para a Preservação de Futebol, a gente torce. Porque a gente quem quer o melhor torce para quem está lá, né? Não torce por circo pegar fogo. Então, resumindo, eu acho que é mais ou menos isso. Professor, eu queria que o senhor falasse, eu tenho umas perguntas, vai entrar umas perguntas bem legais aí, fugindo um pouquinho da nossa pauta, enfim, mas querendo não pode ser uma forma até de falar sobre motivação para treinar. O professor Daniel pediu para o senhor falar um pouquinho da sua estada no Quênia, mas antes deixa eu mandar um abraço aí para quem entrou rapidinho. Tem gente que entrou aí, grande professor Matheus Lazarotto, meu grande amigo aqui, profissional de Educação Física da cidade de Canoas. Obrigado. Tem alguém que entrou aqui com um nome que não me ajuda, um nickname. Eu acho que é o teu sobrinho ou tem um cara numa bicicleta aqui.
É o meu sobrinho e, o cara aquele é o medalhista aquele do mountain bike, o encarnado aquele? É, esse daí. Tô pegando conhecimento pegando conhecimento do atletismo e levando pro mountain bike. E tá Legal, dando legal. certo. Abraço aí. Abraço aí, Diego. Abraço aí. Ele tá lá está em Monte Sião fazendo training camp com os colegas de equipe dele. Um abraço para ele. Se cuida aí e usa máscara, hein, cara. Olha só, então o Daniel, nosso amigo, o Daniel Menendez, cubano, pediu para te falar um pouquinho da tua estada no Quênia, que eu acho que é uma coisa que a galera gosta de saber, esse tipo de coisa, essa experiência, dessa vivência. Se quiser falar um pouquinho para a galera como é que foi, quanto tempo ficou e algumas percepções suas a respeito dos nossos colegas africanos aí. Então, Tauro, na verdade eu vou contar como que eu cheguei lá, né? Como é que foi a minha ida para lá. Eu, em 2000, para vocês verem como a vida ela traz oportunidades para a gente e a gente tem que estar preparado, né? Por isso que as oportunidades aparecem e você tem que ter atitude, né? Tudo na vida é atitude. E quando isso apareceu para mim, essa oportunidade, na verdade, em 2001, quando eu estava no meu primeiro curso de formação aqui, que a Federação de Atletismo do Rio ofertou, eles fizeram aqui, eu recebi um livro chamado Marathon Approach Training. Ele foi escrito por Renato Canova e Enrico Arcelli, um italiano fisiologista que eu cheguei a conhecer, mas que chegou a falecer depois. E o que acontece? Passaram-se cerca de 11 anos e eu fiz uma prova, foi o primeiro curso da Academia Brasileira de Treinadores, promovido antes dos Jogos Olímpicos. Eu fiz parte da primeira turma. E nos estágios internacionais do curso, quem veio falar no curso? Renato Canova. Renato Canova, ele representa no mundo da corrida de rua a transformação dos atletas africanos para correr abaixo de 2 horas e 4, 2 horas e 5. Ele levou a metodologia italiana para dentro do Quênia e lá ele começou a fazer curso de formação através da Federação Queniana de Atletismo na cidade de Item e na cidade de Eldoret, onde esses treinadores iam para polos separados, né? Porque Item e Eldoret são vários grupos de treinamento, de onde vários managers mantêm, managers da Europa, né, que vão para lá, montam estruturas para poder ver esse espetáculo de resultados que a gente vê no mundo afora aí com os africanos, né, especificamente os quenianos. E o que acontece? Dali, eu levei o livro para o curso, o estágio foi em São Paulo, eu saí do Rio, fui para lá, e levei o livro comigo na minha mochila. Cheguei lá, no dia do curso, lá no momento do café, eu peguei, professor, aqui, ó, eu queria que o senhor me desse uma dedicatória aqui, que eu tenho esse livro aqui há muito tempo e te sigo há muito tempo. E aí ele virou para mim assim, você sabe que você é um agraciado porque esse livro foi feito sem edições, porque foi um livro feito pelo Primo Nebbiolo, que era o presidente da IAAF na época, italiano, que editou esse livro em comemoração aos 100 anos da IAAF. E aí esse livro foi feito 100 cópias só no mundo, que foi distribuído para as federações internacionais. E eu não sei por que um desses livros veio parar no Rio de Janeiro. Aí o diretor técnico da Federação do Rio me deu o livro e veio parar na minha mão. Aí ele chegou, caramba, só por isso eu estou te convidando para você ir lá na Itália, e se estrear, porque o Canova nesse período ele treinava o time feminino de maratona da China, porque ia ter um Mundial, né, no ano seguinte, em 2015. Não, 2015, desculpa. 2015. E aí eu fui para a Itália, cara. Fui para a Itália, fiquei 15 dias lá em Sestriere, um local sensacional. Nesse local treinou Geraldo Bordan, que foi medalhista olímpico na maratona. Stefano Baldini treinava nesse local. O time de maratona da Itália treina lá. Cara, os locais sensacionais. Sensacionais, a coisa assim, surreal. E dali eu fiquei com o Canova, ele foi me buscar no aeroporto, e dali para onde eu fui para o Quênia, porque isso daí continuou. Agora você está preparado para ir para o Quênia. Isso já lá na Itália.
Cara, eu fui juntando dinheiro e pagando do meu bolso e dali eu fui pro Quênia. E lá no Quênia, cara, assim, eu acordava todo dia às 5 da manhã, ele me pegava de carro e todos os treinamentos, eu fiquei 35 dias lá, todo dia acordando 5 da manhã, e a gente ia para as estradas de chão, todo dia era um local diferente, todo dia. E todos os treinamentos de manhã e de tarde eu estava junto lá com o Canova, acompanhando ele de carro. Então, assim, foi uma experiência inimaginável que eu vou levar para a minha vida toda. Mas o que eu quero dizer aqui, Tauro, para mim, dessa viagem, ela teve uma riqueza de valor humano fantástico. Porque os quenianos, para quem convive com eles, assim, essa estigma, né, que eles correm dos leões, que corre da hiena, que corre atrás deles, essa coisa toda, a cultura, o folclore, né, que se cria. Não é nada disso, né? E assim, são pessoas muito simples na essência deles, na essência do ser humano, né, a ponto de, né, eu vou dar um exemplo, os atletas de elite do grupo para onde eu fui e onde eu convivi, né, eu optei, eu fui para um training camp mesmo. O que significa isso? Eu fiquei em loco, eu tomava banho de água gelada, eu voltei à raiz das fazendas de Minas, né, assim, do interior, que o vaso sanitário era lá, era um buraco que ficava 500 metros, eu tinha que ir com o celular para poder ir lá. Não porque não tinha casa, não tinha hotel, não, porque eu escolhi viver nas condições realmente que eles fazem, né, nesse grupo lá. Então foi uma experiência fantástica, horário para treinar, horário para acordar, horário para dormir, tinha energia elétrica, tá, assim, mas eu optei por isso. E os horários que eu tinha que encontrar com o Canova, eu estava lá junto. Mas aí o que acontece? Esses atletas, eles se reuniram para construir uma igreja. Então todo mundo que saía para competir para qualquer parte do mundo, eles voltavam, tinham uma parte do dinheiro para ajudar a construir a igreja para a comunidade. Para a comunidade. Não é porque o paroco, o padre lá, enfim, a pessoa que é da igreja lá, que era responsável pela igreja, que pregava a missa e tal, pedia dinheiro. Não, isso vinha deles, né? E fora as outras coisas que você via, por exemplo, o irmão do grupo que eu estava, ele foi estudar nos Estados Unidos e recebeu uma bolsa numa universidade americana de 8 anos, ele foi fazer um MBA em Master em Sport, né? Lá nos Estados Unidos, a Universidade de UCLA, dos Estados Unidos. E ele voltou, ele se formou no primeiro ciclo, né, 4 anos, aí ele voltou para o Quênia para prestar conta. Ele promoveu uma festa onde reuniu todos os amigos de treino dele, que treinavam junto com ele, familiares, professores. Para cada pessoa ele agradecia, tinha uma fala diferente. A festa começou 8 e pouco da manhã, foi terminar quase 6 da tarde. Nossa. Se você ter noção. Cara, eu chorava copiosamente, de soluçar. Porque ali perpassavam valores que ao longo da vida da pessoa. E aquilo ali, para mim, eu voltei para o Brasil, cara, assim, com uma visão da família. A família é tudo. Se nós realmente fizéssemos uma introspecção do que representa a família é a nossa base para a automotivação, para a nossa autoestima. A nossa família, gente. É o que nós estamos tendo a oportunidade de estar perto dos nossos familiares, de estar perto das pessoas que nós amamos. E isso eu aprendi em 2016, antes da Olimpíada. E eu vi aquele ali na essência, falei, caramba, cara, como é que pode? Agora está explicado de onde que vem a força deles. Então, quando vocês veem eles correndo uma prova, o cara não está correndo só porque ele gosta de correr, não. Ele está correndo por uma causa. E a causa principal é a família. São os amigos, são os companheiros de treino, do grupo de treino. Porque no grupo de 20 que treino junto com o Tauro, só o Tauro que sai para competir na Europa. Os outros 19 nunca vão ter chance. Porque é muita gente. Mas só que quando o Tauro volta para o Quênia, o Tauro volta com material esportivo, o Tauro volta com dinheiro e o Tauro vai contribuir com os outros 19. Nossa. E vai abrir portas
em outras provas na Europa ou em qualquer lugar do planeta. O cara não pensa só nele, entendeu? Então é compartilhamento, ele pensa na coletividade. E isso eu aprendi muito lá, muito. Eu vi uma cena assim surreal. Eu estava na pista de Camarini, que é a pista de terra. O Kipsang, né, que foi pego no doping, infelizmente, ele desceu com o carro dele, ele era patrocinado pela Adidas na época. O cara desceu com 2 malas gigantes, tal. O cara despejou assim, ó, dentro da pista de atletismo e deu para as pessoas que estavam naquele momento ali. Ele não escolheu. Ele foi trazer de alguma forma, ele foi contribuir aqui, ó. Vê qual tênis aqui que cabe no pé de vocês. Cara, tênis zerado, não era tênis usado. Eu nunca vi isso em um atleta de elite do Brasil chegar em um projeto social que for. Eu sou patrocinado, eu pegar 5 mil reais, em algum momento da minha vida, eu lá na sapataria, eu, sei lá, eu pedir patrocinador, fazer uma ação dessa. Atitude, tal. De humanidade. Entendeu? E hoje a gente está vendo aqui, ó, falta de amor, esperança, humanidade e fé. Que nós estamos precisando hoje olhar na nossa essência. Entendeu? Na verdade, né, professor, eles deram uma demonstração do que a gente deveria ser na humanidade, né? Dentro da comunidade deles, na verdade é um comportamento que parece, que lamentavelmente parece tão espantoso para nós, né? Mas que deveria ser de prática, deveria ser nosso comportamento do dia a dia, né? Simples assim. Aí tu falaste, né, que bate bem de encontro à nossa pauta aqui, que é a motivação para treinar. Família, né? Quer motivo melhor para ter uma motivação para treinar, senão a família? Eu sempre digo, hoje mesmo eu estava falando para um aluno meu, Jorginho, ele falou que furou 2 treinos e tal, e eu disse assim, cara, olha só, o teu erro, se tu me permite te falar, está sendo não colocar a tua saúde como forma de cuidar da tua família. Quanto mais saúde tu tiver, mais tu vai estar disposto e com saúde para cuidar dos teus filhos. Então, assim, isso está ligado também. Na família tu busca a motivação para devolver para eles de alguma forma, com saúde, com o prolongamento da tua vida, com prolongamento da tua permanência aqui para cuidar deles com vigor e com saúde, podendo prover eles de alguma forma. Mandando um abraço aqui, tem já, o pessoal tá entrando, muito legal, começou a rolar uma interação muito bacana. Deixa eu mandar um abraço para Adriana Araújo, que já até peço desculpas, ela tinha colocado antes, eu deixei passar. A Delma, meu aluno Felipe Teixeira também, obrigado pela presença de vocês. Vamos sair um pouquinho de novo do nosso tema, depois tem o Alisson que fez uma pergunta muito legal sobre motivação, mas o Jefferson Campos, meu atleta, perguntou se já chegou a ter um momento de descobrir alguém amador e conseguir nessa pessoa polir alguém com alto desempenho, alta performance, assim, de rendimento mesmo. Sim, isso acontece. Por exemplo, lá em Petrópolis, na época que a gente estava lá, a gente tinha um atleta que veio através de um colega dele do Maranhão, o José Gutenberg. Então, o José Gutenberg, ele veio do Maranhão, ele veio através do Edilson Vieira, que chegou a correr 2:12 na maratona de Cleveland, lá nos Estados Unidos. Um atleta que ele corria muito aí no Sul, né? Corria a meia de Florianópolis, corria a meia de Caxias, enfim. E o que acontece? O Gutenberg veio para Petrópolis, na época, ele tinha acho que 34, não era ruim, né? Assim, mas ele era jovem. E o Gutenberg, ele era mecânico. Tinha um talento assim para mecânico, conserto de automóveis, motocicleta, é o que ele fazia lá no Maranhão, na cidade do interior lá. Aí ele veio para Petrópolis, ele ficou na casa do atleta, nós conseguimos um trabalho para ele e ele treinava de manhã, muito cedo, e treinava de tarde, né? E dali o Gutenberg começou a baixar para 33. Aí convivendo no ambiente ali, treinando com os meninos, né? Daqui a pouco começou a correr 32, começou a correr 31. Aí teve a oportunidade dele largar o emprego de mecânico, isso trabalhando. Sim. Largar o emprego de mecânico, na época foi a primeira equipe das Forças Armadas, começou no Exército Brasileiro, não sei se vocês sabem disso. Éder Moreno, Claudio Rodrigues, o Claudir aí do Sul, então essa geração que começou todo esse movimento dos atletas na Força Armada. Aí saiu essa geração, aí houve a possibilidade do Gutenberg enganjar no Exército Brasileiro, aqui na Forças Armadas, na CDE.
Aí o Gutenberg virou atleta militar. Imagina. O cara de 32 começou a correr 31 e começou a correr 30 alto, 30-50, 30-40 no 10 mil. Aí estabilizou. Ele 30, ele era o rei do 30 e pouco, 30 e alguma coisa. Aí ele falou assim um dia, professor, eu quero correr a maratona de Curitiba. Eu falei, isso aí é, Guti? Tá bom, vamos treinar então. Então nós vamos só para a BR-040, que é assim, é igual Curitiba, né? O pior do que Curitiba lá em Petrópolis. Vamos fazer elástico, vamos usar caneleira, vamos usar os recursos naturais que a gente tem aqui. Resumindo, Gutenberg, aí nós estávamos lá no fórum da CBAT, inclusive na reunião que teve, e foi o mesmo dia da maratona de Curitiba, aí não, nem o professor Henrique, nem eu, nós podíamos ir por causa desse compromisso que nós tínhamos em São Paulo. Aí a gente estava lá no meio do fórum, eu ligo o Gutenberg. Ô, professor, ele é meio brutão, né? Professor, ó, bati o recorde. O Gutão bateu o recorde. Falei, que, Gutão? Fala devagar. Ele tava tão nervoso, eu bati o recorde. Cara, ele bateu o recorde da maratona de Curitiba. E hoje, acho que até hoje o recorde da maratona de Curitiba é dele, do percurso original. Né? Que aí veio o Ricófica, o Ricófica ganhou a primeira e depois, acho que 1 ano, 2 anos depois, ele bateu o recorde. Cara, assim, então assim, transformamos a vida dele. Hoje, graças a Deus, ele conseguiu juntar uma graninha, tem sua casa em Petrópolis, hoje está trabalhando, mas corre até hoje, é um apaixonado pela corrida. Ele já está no Master, né? Mas assim, é um cara excepcional, uma pessoa assim, um ser humano fantástico. Então, assim, é possível, gente, é possível. Como diz o Eliud, né? O céu é o limite. A nossa mente, muitas das vezes, ela bloqueia a gente. E uma coisa interessante, isso hoje é difundido muito aí da questão da crença, né? Crenças limitantes. De repente você teve um trauma na infância que te impede a desenvolver pessoalmente, né? Como evolução como ser humano ou como profissional. O Gutenberg ele sempre recebeu muita negação, né? Lá na infância dele, lá no Nordeste, né? De não acreditar disso. E quando ele veio para Petrópolis, o fato dele ter um ambiente favorável, né? Por isso que é importante a gente estar cercado de pessoas que são positivas, né? A gente está num momento tão difícil, já fazendo uma alusão com o momento que nós estamos hoje, a gente tem que andar com pessoas que vão levar a gente para frente, né? Levar a gente, trazer uma palavra, a gente aprende uma palavra bacana, uma motivação bacana e a gente leva isso para dentro da família. Leva isso para um amigo que está precisando. A gente se fortalece com a própria corrente do bem. Né? Então o Gutenberg ele saiu lá do Maranhão, de um ambiente que não era nada favorável para ele, veio para um ambiente cercado de pessoas que estavam com o mesmo ideal, com o mesmo princípio, o cara treinar de manhã, o cara trabalhava ainda, se moldou, mudou o seu mindset, mudou a sua cabeça, mudou a sua visão, mudou a sua perspectiva e foi embora, acreditou no sonho dele. Né? Então hoje, o que nós estamos vivendo? Estamos sendo bombardeados de notícias extremamente negativas. Não estou falando aqui que a gente tem que negar o que está acontecendo, mas nós temos que se blindar. Blindar no sentido de que criar um ambiente favorável, estar cercado de familiares que a gente gosta, que vão somar ali com a gente sem aglomeração, né? Claro, respeitando toda a questão do distanciamento social. Está aí com o professor Tauro, está com o professor Jorge, está com o professor Lázaro, enfim, com outros profissionais, né, para orientar, levar uma mensagem. Porque muitas das vezes você vai para assessoria, né, Tauro? Às vezes a pessoa não quer nem treinar. A pessoa só de estar naquele ambiente ali, estar batendo um papo, a pessoa já sai renovada para ir trabalhar. Exatamente. Né? Exatamente. Não, exatamente. Então, tem esse perfil social, né? O cara social. O cara que lá está interagindo. O cara vai ali, ele dá 2, 3, 4, 5 alongamentos, conversou um pouco, assim, claro que a gente não pode aglomerar agora, mas assim, mantendo o distanciamento, respeitando tudo. Claro. É possível, né? Mas e isso você vai levar para o teu... Sim. É isso. Então é possível, tá? É possível. Claro que, mas assim, a gente também tem que saber o limite, né? O sonho ele tem que estar presente, mas a gente também tem que saber, por exemplo, no meu caso, eu convivi num ambiente de pessoas de alto nível,
mas eu cheguei eu era de uma geração que, pô, tinha Marilson, tinha os gêmeos, tinha N pessoas, e eu olhei para minha situação, né, aonde eu tinha controle, né, fiz uma analogia com os meus colegas de equipe, pô, onde que eu posso chegar, né, e foquei naquilo que eu podia ter controle, que era estudar. Então, eu fiz uma opção, né, de poder seguir dentro do atletismo para poder continuar tocando a minha vida, entendeu? E tá dentro do esporte que eu amo. Sim. Professor, começou legal que a gente conseguiu voltar de fato para essa parte, né, que é a questão da motivação, que a gente precisa, e daí tu citou esse ponto bem importante do cara que, claro, ele vai manter a saúde dele, mas o principal ponto é essa aproximação com outras pessoas. Os seres humanos são formados por grupos, né? A gente precisa de um grupo. Na escola tinha os grupos, né? A gente chegou a fazer parte do grupo de fulaninho. A gente precisa dessa aproximação dos subgrupos, que eu chamaria. Vamos fazer o seguinte, professor. Como a gente está quase estourando a 1 hora de live, e aí acho que tem pergunta aqui que vai falar sobre motivação, tem ainda algumas coisas que a gente precisa desenvolver para entrar bem nesse tema, permanecer um pouco mais nesse tema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live, já vou salvar ela em 1 minutinho, 1 minuto e meio, eu abro a segunda live, porque tem pergunta do Gilmar, tem o Otávio, diz que o recorde continua sendo do Gutenberg, né? Então um abraço pro Otávio, obrigado por avisar. O Gilmar, que deixou uma pergunta que eu vou ler, tá gravado, já tá salvo aqui, Gilmar, e o Samuel também, que tá aí também nos prestigiando. O Gutenberg foi meu adversário na Volta à Ilha e meu colega de equipe também, grande pessoa, Gutenberg. Deixar um abraço pro querido Gutenberg, pessoa que eu tive o prazer de conhecer. Gente muito boa. Vamos fazer o seguinte, vou encerrar isso aqui e vou abrir pra gente para mais um pouquinho de live e conversar um pouco mais sobre o nosso tema aí. Certo, professor? Tá, ok. Pessoal, beleza, combinado. Já volto aqui, tô voltando. Fecha aqui, tô voltando aqui. Vou beber uma água aqui também. Não, beleza. Valeu. Fechado então, valeu. Um abraço. Valeu.